Salve, salve família. E aí, tudo em paz, tudo tranquilo. Mais uma rodada aqui do Brasileirão. Analisar, comentar os 10 jogos completos, né? Dias ontem mesmo, enxurrada de jogo por conta. Tem, né? O Brasileirão teve que adiantar seus jogos, porque vem agora a grande parada FIFA. Tem quem não goste, tem quem goste. Eu, modéstia à parte, honestamente falando, não sou o maior fã da data FIFA, mas depois de muito tempo, eu estou ansioso por essa data FIFA, principalmente pelos jogos de Brasil e França, né? Brasil e Croácia, amistosos de alto nível. Tem tempo que a seleção não pega um jogo nesse nível, nesse calibre. Vai ser um teste interessante. Acredito que deve estar todo mundo ansioso também, Bessa tá, enfim. A gente vai trazer vídeos comentando mais pra frente sobre esses jogos. Mas agora o momento é de Brasileirão. E aí, Bessa? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E é isso, vamos nessa, mais uma rodada do Brasileirão. A última antes da data FIFA, né? Depois só 1º de abril, que a gente volta com o Brasileirão. Enfim, resolvemos deixar essa rodada do Brasileirão um pouco mais, vamos dizer assim, fresca na nossa memória, porque vai ficar até a data FIFA aí, né? Mas enfim, vamos nessa. Vamos que bora. Primeiro jogo, Botafogo e Bragantino, superando as nossas expectativas, né? A gente colocou o Bragantino vencendo e, honestamente falando, fez uma partida melhor do que o Botafogo, porém o Botafogo foi é, eficiente nos momentos que precisou, sem muito volume de jogo. O Botafogo ainda sofre muito defensivamente, inclusive, mesmo com a vitória, tivemos a demissão de Anselmo. Mas eu entendo, eu consigo entender os motivos, né? O time do Botafogo não demonstrava um trabalho sólido, tinha boas ideias ofensivas, muito pelos jogadores que tem de qualidade. Porém, é um time que é defensivamente muito fraco, gerou muito espaço para o Bragantino, mas o Bragantino, mais uma vez, é mais uma partida que a gente vai repetir que o Bragantino não é efetivo. Enquanto o Bahia faz um primeiro tempo ruim, volta ao segundo tempo, tem chance de quem sabe, diminuir um pouco o dano, fazendo no mínimo um gol, né? Apesar de ter tomado 2-0. E não consegue ser eficiente, mas dessa vez a eficiência parou muito em Raul, que a gente vai comentar mais à frente, né? Sobre o seu destaque da partida. Fez um jogo excelente, defendeu bolas importantíssimas, chances claras de gol. Lucas Barbosa poderia ter feito um hat-trick se não fosse por Raul. Teve uma sequência de lances que ele chuta uma cabeçada excelente e Raul vai buscar a bola. Um chute de fora da área também muito bom e Raul pega a bola. Depois ele faz o gol, o Lucas Barbosa, né? Na terceira tentativa ele consegue. Enfim, uma ótima partida do Lucas Barbosa que eu vou deixar a Bessa comentar desse jogador porque é um nome que ele comenta há muito tempo e ele é muito fã mesmo. Também gosto bastante, já falei, mas enfim. Uma boa partida de Danilo mais uma vez, justificando a convocação. E Tuco Correa, né, que fez um bom jogo também, apesar de todos os problemas do Botafogo, foi um cara lúcido, é um jogador que a torcida do Botafogo cobra muito, né, pelo nome, enfim, né, carreira na Europa, e ainda não justificou a contratação, a realidade é essa, mas se manter esse nível, quem sabe. Com certeza, o nível do Botafogo muito abaixo, né? Apesar da vitória. Com a Selmy não conseguindo extrair, nem tendo uma ideia de jogo assim idealizada, né? Do Botafogo. Muito mais pela dependência das jogadas individuais. E pelo lado do Bragantino, o Mancini praticando o mancinismo, né? Ele insistindo muito na jogada pelas pontas, principalmente com Herrera, né? Com a dobradinha com Júnior Capixaba e Lucas Barbosa, fazendo um bom jogo novamente, né? Sou muito, muito fã dele, de Juventude. Inclusive queria no Corinthians, logicamente, né? Mas enfim. E mais a fundo assim sobre a idealização de cada time, como é que eles se comportaram durante o jogo. Bragantino, que eu falei, né? No mancinismo pelas pontas. E o Botafogo pelo lado esquerdo, com a forte dependência com o Alex Telles. E por sinal, Alex Telles bem sólido nesse time do Botafogo, fazendo arroz com feijão, né? E não é à toa que saiu com assistência também. A partida do time do Botafogo, no geral, ofensivamente pobre, porém, nos momentos que teve a bola no ataque no último terço, gerou um perigo pro Bragantino. O Bragantino, apesar de muito volume e o tempo, né, com a bola, com a posse de bola, gerava aquela famosa rodar a bola, voltava e tentava construir. Isso com o time do Botafogo não apresentando tantas dificuldades defensivas, né?
pro ataque do Bragantino, porque é um time que de fato gera espaço. O Bragantino conseguia atrair o Botafogo em algumas jogadas, atrair a marcação, gerar desmarques, ataque na profundidade, porém de fato a efetividade pesou, o último toque, é, o último passe, a última finalização, só que a gente não tem como negar, né? 6 chutes no gol, ou seja, um foi gol, os outros 5 parou em quem? Em Raul. E não foram defesas normais, chutes fracos, que foi na bola, o goleiro pegou e calculou aquela defesa na estatística. Não. Dessas 5, no mínimo, as 3 aqui de cabeça, 4 foram defesas sensacionais. Defesas claras, chances claras de gol que poderiam. Que um goleiro de nível mais baixo, um goleiro que não tivesse no dia, poderia ter sofrido. Essa posição do Botafogo que está sendo muito cobrado, né? Que nenhum goleiro chega depois de John, faz um. Consegue fazer boas partidas ou é de fato incontestável. Raul, que é a terceira opção, né? Tem Neto que está contundido, Léo Link que está contundido, também que mesmo eles sendo as primeiras opções, né, Neto a primeira e Léo Link a segunda, não são unanimidade para a torcida. Raul fazendo uma partida dessa, eu digo mais, Raul, a partida de Raul contra o Bragantino foi melhor do que qualquer uma que Léo Link ou Neto já tenha feito pela camisa do Botafogo. Ou seja, mesmo com esses dois que estão no DM voltarem, Raul tem total condições de assumir a titularidade. Tudo bem que Raul também, em outra rodada, não foi tão seguro, porém, se manter esse nível como foi contra o Bragantino, não tenha dúvida que vai ser titular nesse time. Com certeza, Raul é uma grata surpresa aí desse time do Botafogo. Tem ter tantas recepções ofensivas. Raul, com certeza, mostrou bastante segurança no jogo contra o Bragantino. E na toa foi o destaque do jogo, né? Uhum. E partindo agora para o nosso próximo joguinho entre Fluminense e Atlético Mineiro. Um jogo. Os dois times tiveram a oportunidade de ampliar mais o placar. No caso, o Fluminense abre o placar, poderia ter ampliado. Um jogo da parte do Atlético Mineiro um pouco melhor dentro de suas ideias. De fato, o Barba vem apresentando melhora no trabalho. É um time que individualmente, tecnicamente, né, esses jogadores não são ruins, não é um time fraco. O coletivo ainda peca, a falta de efetividade ainda peca. Os maiores perigos que o Atlético gerou pro Flu foi muito na bola parada, de fato. O Fluminense errando nessa marcação na bola parada, Fábio tendo que ser foi bastante rígido, seja para sair, antecipar a bola aérea ou então na própria defesa, né, uma cabeçada no finalzinho do jogo de Renier que ele faz uma defesaça. Também mais um goleiro sendo destaque do jogo, essa rodada. A gente vai mostrar mais à frente, mas enfim, uma partida abaixo de Lucha Costa, né, desde que a gente começou a analisar. Primeiro jogo um pouco abaixo dele, um pouco não, para o nível dele foi bastante abaixo. Não se apresentou tanto para o jogo, teve uma marcação muito boa de Alan Franco, próprio Juan saindo para marcar ele em alguns momentos, não conseguia ter aquela infiltração que ele gosta de fazer da área, flutuar muito entre linhas. Gerou até algumas bons passes, porque é Lucha Costa, a gente sabe disso. E realmente o fato dele não estar bem, o Fluminense sente um pouco na falta de criatividade, mas por outro lado, o Canóbio conseguiu fazer uma partida ok, Savarino uma boa partida também, ou seja, o Fluminense que não depende tanto só de um jogador, óbvio que a qualidade, as melhores jogadas vão sair do pé de Lucha Costa, todo mundo espera isso. Mas de qualquer forma, uma partida tranquila do Fluminense, administrou bem o placar quando abriu. Castilho, né, que chega do Lanús, de fato agora estreando como titular, fez um bom jogo, apesar não só pelo gol, né, fez uma boa partida, enfim. E o Galo que ainda tem coisas a se consertar, que não tenha dúvida. É, com certeza. Lá do Fluminense realmente foi um jogo bastante em conjunto, né? Muito coletivo, apesar da baixa do Jacosta, né? Em baixa, no caso. O time coletivamente foi muito bem, tanto que do meio para trás, assim, foi todo mundo muito bem. E do meio para frente, acho que só o Lúcio Costa que foi abaixo mesmo. E Canóbio, apesar da assistência, ele foi sólido, mas não conseguiu trazer tantas outras oportunidades para o Errando, Fluminense. Isso, errando errando bastante. bastante no último passe, ou então prendendo um pouco mais a bola. Isso, Aqueles erros que a torcida do Fluminense cobra muito de Canóbio, né? exatamente. E, como o Zé falou, a questão de Castilho, que finalmente estreou, né, depois de 3 vezes saindo do banco, tendo seus minutinhos. E o primeiro jogo como titular já cravou, né? Cravou, já conseguiu já mostrar um pouquinho mais do seu jogo, do seu estilo de jogo. E pelo lado do Galo, acho que, né, como o Zé falou, eles apresentaram um nível coletivo maior, com mais ideias impostas pelo técnico.
E eu achei que foi um bom jogo, apesar de não ter saído com empate ou com a vitória. Acho que eles jogaram bastante. Principalmente Preciado. Preciado me surpreendeu bastante, porque não vinha fazendo bons É, jogos. Isso mesmo, muito, muito mesmo. E, como o Zé falou, a questão das bolas paradas, o Galo trabalhou bem nessa questão, mas a chance mais clara do jogo foi no último lance, praticamente, com o Reinier, cara a cara com o goleiro, e Fábio fez uma defesaça, lógico, né? Mérito de Fábio, mas um é. atacante do nível de Reinier, eu acho que poderia ter feito pelo menos o gol do empate. E é muito cobrado, né? Que, enfim, não fez um boas temporadas na Europa, chega ainda no Atlético, não se confirma. E perder um gol daquele, apesar de ter um goleiro como o Fábio, é difícil, não tô aqui pra colocar isso em xeque, enfim. Como você vê pelas estatísticas, chute, mesma coisa, no gol, mesma coisa também, 4 contra 5. Basicamente um jogo muito igual, muito parecido. As melhores oportunidades de fato foram do Galo, esses 5 chutes que foram no gol, ou então jogadas que não terminou de fato com a finalização. O Galo conseguiu construir melhor do que o Fluminense. O Fluminense teve uma posse de bola, não gerou muito jogo perigoso para o Galo, porém saiu com a vitória muito mais não ter gerado, é por ter administrado o jogo muito bem, saber que tinha a segurança, estava negando alguns espaços também para o Galo, mas que o Galo encontrou muito. Um jogo faltoso, né? 5 amarelos, 5 cartão amarelo, no caso 10, né? No total. E como a gente disse, Fábio, né? Destaque do jogo, 4 defesas, 4 dentro da área. Absurda a partida, mais uma vez, o goleiro com. O pessoal, né, até brinca, toda vez que alguém vai falar de Fábio, um goleiro de 50 anos de idade, todo lenhado, com a articulação, artrose, artrite, e fazendo o que ele faz, é um absurdo mesmo. Tá? Outro nível de goleiro. E por sinal, né, trazendo aqui a questão do passado, muito subestimado no Cruzeiro, pô, praticamente nenhuma convocação, se não me engano, nenhuma convocação para a seleção brasileira, e olha que ele pegava muito no Cruzeiro. Há muito E, tempo. enfim, muito, muito bom goleiro Quando, mesmo. quando, quando ele se aposentar, pode ter certeza que vai existir um debate de jogadores, né? Sempre tem jogador que manteve o maior alto nível dentro do Brasil, e sem dúvida Fábio vai estar nessa lista. Com Não tenho certeza. certeza. E goleiros da geração dele não manteve esse nível. Cássio, da mesma geração, acho que Cássio é um pouco. Não, acho não. Cássio é mais novo do que ele, mas tempo de jogo e parte da jogada tem quantidades semelhantes, não manteve esse nível. No Corinthians decaiu muito o nível durante um momento, depois no Cruzeiro ele se reencontra, mas não é tão regular quanto o Fábio. É um absurdo a regularidade de Fábio. Você não conseguiu puxar de cabeça um erro de Fábio, ou então erros que acontecem com frequência, é muito pouco. Goleiro absurdo. Demais. Vamos lá. Próximo joguinho. Clássico Paulsão, né? Clássico Rei, São Paulo 0, Palmeiras 1. Um jogo como um clássico manda, né? Aquele. Eu sugiro a dizer que clássico é um 880, né? Tem tudo para ser um jogo em aberto, das duas equipes atacando, mas ultimamente esse clássico Nossa, em muito bom esse especial clássico. vem sendo sempre jogos difíceis, jogos de muito combate, erros também. O São Paulo errou bastante, teve mais a bola, mas não gerou muito perigo. Voltando aqui, pessoal, teve um probleminha aqui na gravação, mas consigo lembrar de onde eu parei. Te resolveu rápido aqui o problema. Como eu estava dizendo, o, o Palmeiras que encontrou, né, o gol, o caminho do gol mais rápido possível, uma inversão, uma investida de bola, áreas, leva na qualidade técnica, na qualidade individual. Como eu sempre, né, a gente vem falando, como o time do Palmeiras ganha muitos jogos por conta do seu individual. É um individual que é incontestável. Em toda a posição tem um jogador bom. No banco, quando entra, também em altura, né, jogadores excelentes. Porém, o Palmeiras, depois do gol, simplesmente abdica de jogar bola. Abdica de ter a bola ou de tentar achar mais gol, fazer um placar elástico. Porque sabendo de toda a fragilidade que o São Paulo tem, óbvio, respeitando o seu adversário, clássico você tem que respeitar, independente, mas você tem que jogar, né? O Palmeiras não teve mais presença ofensiva no campo de defesa do São Paulo porque ele não quis, simplesmente. Poderia ter construído jogadas mais de contra-ataque, tudo bem deixasse o São Paulo mais com a bola, respeitasse o momento do adversário em casa, mas buscasse mais verticalidade, jogada mais rápida, porque tem jogadores com essa característica, mas simplesmente quando tinha a bola na defesa, trocava um, dois passos, tentava uma ligação, um passe mais um lançamento e a bola rebatia e voltava
pro São Paulo, mas apesar de tudo, o São Paulo teve 63% de bola, de posse de bola, trocou quase 550 passes e mesmo assim só deu 3 chutes no gol. 3 chutes, no 3 gol nenhum. no gol não, 3 chutes e no gol nenhum. E no segundo tempo as duas equipes não chutaram o gol, não chutaram. Foi uma partida que as duas equipes simplesmente não quiseram chutar. Esses chutes no gol do Palmeiras foram mais no início do jogo. O Palmeiras começa melhor de fato. Como eu tinha dito, jogando bola, né? Tentando achar o gol logo. E depois do gol abdica de jogar, né? Deixa o São Paulo mais com a bola. Talvez, sendo honesto, a estratégia de Abel pode ter dado certo. Deixou o São Paulo com a bola e o São Paulo esbarrou muito na falta de criatividade, de repertório. Roger Machado já sendo cobrado no seu trabalho. Não demorou muito. Normalmente a rapaziada espera um tempinho para cobrar, mas dessa vez não faltou crítica, não faltou empenho de se cobrar. E, enfim, o São Paulo que mesmo com a posse não gerou nada, muito perigo ao Palmeiras, porque tudo bem, o Palmeiras teve mérito em negar os espaços, em defender muito bem a sua área, as jogadas que o São Paulo fazia, mas o São Paulo tem realmente uma partida muito abaixo. Não tem muito o que se comentar em relação à partida do São Paulo, jogadas, lances, enfim, dinâmicas de jogo, porque simplesmente não existiu. Eram mais jogadas pelo lado, um cruzamento para trás e mais um corte da defesa do Palmeiras. Ou então um desarme, uma partida muito boa de Ginhai, que é muito cobrado pela torcida. Enfim, É realmente um jogo, pô, muito pobre em qualidade na finalização de jogadas, né? Muito pobre mesmo. Tanto que teve nem 10 chutes ao total no jogo, então foi bem truncado, muito feio assim de acompanhar, vamos dizer assim. Pelo lado do São Paulo, realmente 3 chutes e nenhum no gol é coisa de outro mundo, né? Roger Machado não conseguiu replicar o que ele estava fazendo nos bons jogos do São Paulo, né? Que é quebrar essas defesas mais compactadas. E pelo lado do Palmeiras, o Abel naquele mesmo estilo de sempre. Jogando fora de casa, principalmente clássico. Fez um gol, recuou o time todo e vai jogando no contra-ataque. E rebatendo todas as bolas que chegarem na área. E a questão do Palmeiras, né? Como a gente pode ver pelos mapas ali de ataque, bastante pelo lado esquerdo, né? Com o John Arias, logicamente, saindo gol por lá. E pelo lado do São Paulo, meio equilibrado, porém, o lado esquerdo, depois que Gonzalo Tapia entra, que ele consegue dar mais profundidade nesse lado esquerdo. mas também muito. Aqui um comentário sobre Tapia, meu Deus, quebrou a bola. É, Já que foi um comentário de Machado, Tapia é um jogador de velocidade, porém ele não pode jogar pelo lado do campo, não. Não dá, porque ele erra muito. Ele toma decisões ruins, é melhor deixar ele na faixa central, onde ele tem mais espaço para jogar. O erro no espaço na faixa central é mais fácil você punir com falta do que na lateral. O lateral às vezes rouba a bola e já sai jogando por dentro, então o Tapia fica nessa aí, é difícil. Tapia não é ponta, não dá para jogar. realmente ele não tem uma qualidade e um refino técnico muito Mas, bom, mas tem velocidade. exatamente. O que Bessa falou de fato foi a ideia de Roger Machado foi trazer mais essa velocidade pelos lados, que estava complicado, o Ginhai estava fazendo os dois, né, os dois laterais do Palmeiras estavam fazendo um bom jogo, negando os espaços, defendendo bem a profundidade, Tapia deu essa profundidade, porém, como tudo, né, o São Paulo conseguia achar algumas alternativas a outra, mas não gerava nada, porque errava no último passo, então o fato da defesa do Palmeiras estar muito atenta complicou o jogo. Com certeza. Jogo bem feio assim, mas clássico é clássico, né? Clássico é quem ganha. Enfim, Exatamente. vamos E lá. quem ganha 3 pontos e fica em líder, né? Exato. E assim o Palmeiras vai pontuando, vai jogando. Alguns podem considerar feio, alguns podem não gostar, alguns, né? Alguns que vos fala não gostam. Outros, muitos por fora também não, torcida também não, mas é inegável que tá gerando ponto e vamos ver ao fim da temporada se vai gerar resultado. Se não gerar, não tenha dúvida que vai ser cobrado. Com certeza. Mas vamos lá. Próximo jogo, Atletiba 2-0. Cap. Deixar você iniciar o comentário, porque você viu a maior parte do jogo, viu um pouquinho só eu, o primeiro tempo não viu o segundo, enfim. Eu, né, começar já falando assim sobre o placar. O placar acho que
foi bem justo pelo que o Atlético Paranaense apresentou, né? Principalmente com o Julimar jogando muita bola. Nos bastidores aqui, ontem, na verdade, a gente estava comentando sobre ele. Muita bola ele jogou nesse clássico, assistência, um passe, né? Um cruzamento para assistência também. E outro jogador também, com sua força física absurda, Viveiros, que vem tendo uma fase muito bom. Se não me engano, 2 jogos seguidos marcando. Jogador muito bom, muito promissor e que na Série B, por sinal, também jogou bem. Ajudou muito o time a se recuperar, né? Que estava ficando fora da zona de classificação para a Série A. E nessa remontada final, ele foi uma das peças principais, né? A ajudar o time a subir para a Série A. Em questão do Curitiba, eu acho que eles não conseguiram apresentar o jogo que eles estavam apresentando contra outros times, principalmente por jogar fora de casa e por ser clássico. Eu acho que o time não conseguiu coletivamente entregar aquilo que estava fazendo antes em todos os jogos. E apesar de tudo, o meio para frente assim do Curitiba eles estavam tentando, não estavam conseguindo chegar no gol, mas eles estavam tentando bastante, né? Trocando passes, girando o jogo, principalmente com Josué, Rony e Pedro Rocha. E, enfim, acho que esse clássico se deu muito mais pelo clima do jogo, né? Por ser o Atletiba, tão esperado aí depois de uns meses, né? Do estadual. E foi um bom jogo das duas equipes, porém o Atlético Paranaense levou a melhor, jogando um pouquinho melhor. E, logicamente, com aquele destaque que a gente gosta de trazer para Julimar. Na partida, como você falou, um ponto de desequilíbrio no duelo. Apesar de 11 passes apenas, gerou bastante jogo. 11 passes porque não era todo momento que ele era acionado. Normalmente ele ia buscar a bola e conduzia. Seria importante ter colocado o número de conduções que ele teve na partida, porque de fato, arrastando a bola, ele teve bastante Se eu presença. não me engano, foi 24 conduções. Então, você vê como de fato foi um nível alto. Não era um jogador, não foi ele não é, né, esse jogador de pegar a bola e já associar curto. E também o Atlético Paranaense não joga muito dessa forma. A associação curta não é muito forte do time. O time tem jogadores de muita racha, de muita força física que recebem essa bola e corre 4, 5, 6 metros do campo até concluir a jogada. De fato, eu acho que Bessa ilustrou muito bem o que foi o jogo, muito por conta do ambiente, o clima favorável, né? Bem indicado para o Atlético Paranaense. O Curitiba sentiu, como a gente tinha comentado, né, no clássico anterior. Clássico é um 880 ou você vai fazer uma partida muito dura, muito de força física, que fica um jogo um pouco amarrado. Em alguns momentos do jogo foi isso. Porém, o Atlético Paranaense fez valer o manto de campo, buscou logo os seus gols. Enfim, não temos que se comentar em relação ao Atlético Paranaense, partida de 2-0, né? Sim. Fez o papel de casa, né? O dever de casa que tinha que ser feito. Subiu os pontinhos na tabela, consegue passar o Curitiba, né? Quando a gente for ver a tabela, a gente vai ver isso. Porém, continua empatado na mesma pontuação. E pelo lado do Curitiba, acho que o Bessa também fez comentários perfeitos, pontuais. O time, os dois volantes fizeram a partida abaixo. Tanto Rodrigo, bota lá, eu esqueci o nome dele. O Tem Alisson um que Luiz eu. e Gomes. Isso, isso, Gomes, eu falei Rodrigues. Gomes é Sebastião Gomes, né? Isso. Sebastião Gomes que não é um atleta ruim, já conheço há um tempo, mas o Alisson Luiz, se eu falar que eu conheço, vou estar mentindo. Primeira vez acompanhando ele e fizeram a partida abaixo. Não foi um bom jogo. Pelo lado do Curitiba, o que eu tenho destacado é o fato do bom ataque, né? Esse trio, quarteto, vou colocar Josué envolvido, mas principalmente Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha geram bastante jogo, geram muito perigo. Teve um chute de Pedro Rocha que uma jogada muito bem trabalhada do Curitiba que gerou um perigo pro Cap, mas no mais, né, no final das contas, é um jogo seguro do Cap, tranquilo. Temos desespero. E é isso aí. Pontuou 3 pontos importantes, vem se mantendo bem. Início muito bom para um time que chegou da Série B. Óbvio, com toda a força que a gente sabe que o Cap tem. Um time, acho que desses últimos times que o Cap já teve na Série A,
falando individualmente, um dos times mais fracos, né, que já teve, muito por conta de ter voltado para uma série da Série B. É difícil você montar um time muito competitivo, mas um time que tem características com jogadores que são claros. A gente consegue entender como vai ser um jogo do CAP ao todo longo da Série A. Um jogo de força física, de duelo. Quando um time tem Viveiros, né, seu atacante, que não é um exímio tecnicamente, porém fisicamente é um monstro. Um Julimar também, que fisicamente corre o campo todo, dá trabalho demais. Mendonça, o próprio Dudu, Esquivel, que é um Dudu bom também, lateral, lateral direito. Dudu. Então, enfim, é um time de força física que a gente não vai ter grandes refino técnico, porém vai dar trabalho nessa Série A como já tá dando. Ah, com certeza. Clássico, não se joga clássico, se ganha, e aí o Atlético Paranaense levou isso só ao pé da letra. Vamos lá, mais um 0-0. Brasileirão segundo, né? Depois de O tantos jogo jogos. do Corinthians e Chapecoense abriu as porteiras. E esse 0x0, assim, 0x0 pelo placar tende a ser a gente imagina um jogo feio, mas tem como 0x0 ser um jogo legal de se ver. Sim, Tem, não foi o caso desse jogo. Um jogo muito feio, um jogo de muitos erros técnicos, como essas duas equipes vêm desempenhando. Todo jogo do Santos é chovendo molhado, a gente comentar sobre desempenho técnico e desempenho individual, porque são os dois times, né? Engraçado, são dois times que têm qualidades individuais, porém, impressionante como todo mundo está errando. Todo mundo, não tem, não importa. Neymar, se tá aí, se é titular, eu tenho certeza que errar essa partida contra o Cruzeiro. E errar, segurar a bola mais tempo, porque foi a tônica do jogo. sim. O único jogador de fato que foi acima da média nessa partida. Não, teve outros, Gerson fez uma boa partida também. Foi Matheus Henrique, a gente colocou como destaque do jogo, de fato soberano. Tratou muito bem a bola no duelo onde quase ninguém tratou a bola bem. Essa- E em resumo, do que se dá para se resumir, o Cruzeiro tendo mais a bola, obviamente, jogando dentro de casa, que vai ter essa parada, essa data FIFA, acho que vai ser excelente pro Cruzeiro, vai ser um divisor de águas pro Cruzeiro. Cruzeiro que até Inclusive, então, Arthur Jorge já assinou, né? já assinou, foi pagada a multa. A gente tá até em debate, né? Arthur Jorge, que tinha uma multa acho que de 5 milhões de dólares ou euros, eu sei que no final dá 35 milhões de reais. Eu não sei até que ponto vale. Assim, dentro do mercado, a melhor opção pro Cruzeiro era Arthur Jorge, Sim. sem dúvida. Não, dentro do mercado não, porque ele não estava no mercado, né? Ele estava treinando um time, não estava sem clube. Mas de todos os treinadores do mundo, né, e possíveis para o Cruzeiro, de fato, de fato era a melhor opção. Mas é aquilo, né, o Cruzeiro que já gastou bastante dinheiro, 35 milhões do treinador é para manter o nível do elenco. Se não der certo, vai ser um tiro no pé, sem dúvida. Volto a repetir, o time não tem nenhuma vitória no campeonato. É histórico, isso é algo histórico. O Cruzeiro de maneira negativa. O time não ganhou, a gente sabe, né? Um time que ficou um tempão sem ganhar, o que aconteceu no passado com ele, né? É, O caso do esporte, que somou alguns pontinhos no empate, como vencendo pro Cruzeiro, mas empate atrás de empate vai gerar um ponto, um ponto, um ponto. E não tem 45 jogos, se você empatar todos esses jogos e fazer a famosa pontuação divina, né? Que é os 45 pontos para quem não quer cair. Esse não era o campeonato do Cruzeiro. Acredito que o cálculo do Cruzeiro era para 60 pontos no mínimo. Chegar a 60 pontos e se garantir no G4. 64 pontos, né? 63, que normalmente é o G4. Chegar nessa pontuação. E agora o cálculo até então vem sendo outro. A realidade é essa. O time do Cruzeiro dificilmente vai buscar o G4. Hoje está muito longe. O campeonato já foi disputado 24 pontos. Óbvio, é possível ainda, mas tá complicado. O futebol que o Cruzeiro vai apresentando é muito decepcionante. O Santos, a mesma coisa. Tudo bem que a expectativa para o Cruzeiro é maior, mas enfim, jogo feio. O Santos vem disputando um campeonato feio, o Cruzeiro vem disputando um campeonato feio. É nada mais justo do que um 0x0. com certeza, esse 0-0 aí foi bem justo pelo nível que foi apresentado no jogo, né? Não tanto pelo lado do Cruzeiro, que ainda conseguiu gerar algumas chances, né? Principalmente pelo lado do Santos, né? Pendeu a esse resultado, segurou muito, principalmente com o Cuca, fazendo duas linhas de quatro, né?
a linha da defesa e a linha do meio de 4 pessoas e somente 2 pessoas no ataque, que era a Rony e o outro, deixa eu lembrar, Barreal. Na real. E ele já aplicou o estilo de jogo dele, né? Que é basicamente só trabalhar com o meio, né? Rony já jogou no meio com o Cuca. Ele não tá jogando mais pelas laterais, enfim. E pelo lado do Cruzeiro, pô, foi bastante, vamos dizer assim, falta de capacidade de criação de jogadas. Muita dependência de Matheus Pereira, né? Matheus Pereira tendo que se virar muito para criar e fazer boas jogadas. E os pontas não tendo tanta participação, né? Christian, né? Um pouco mais, mas Arroio muito abaixo. Inclusive, mesmo impedido, perdeu um gol na cara, né? Mas enfim, é outro nível esse Cruzeiro. E que, apesar de tudo, Matheus Henrique, destaque absoluto desse jogo, né? Que, como você falou, esse jogo aí não foi jogo para a gente achar um destaque na certa, mas Matheus Henrique foi o que realmente se destacou e destoou desse jogo, né? É, E só para finalizar na parte do Cruzeiro, Villarreal muito mal nesse jogo, muito, muito mal mesmo. E, por sinal, a falta de Caio Jorge, né? Como ele faz falta nesse time do Cruzeiro. é impressionante, cara. Olha aquele centroavante que, apesar do time não estar gerando é, jogadas, criação de jogadas, perigos, né? Criando a jogada com bola no chão, ele é aquele centroavante que tem capacidade de gerar o perigo por conta própria, gerar a própria finalização, enfim, só de ter ele em campo é absurdo. Há uma coisa que eu me atentei agora, antes da gente passar pro próximo jogo, 0-0 nos escanteios. Sim, Não tinha notado isso, não tinha percebido isso. Não consigo me lembrar algum jogo que teve, de fato, os dois times com 0 escanteios cada. Realmente, não consigo mesmo. Não consigo lembrar jogo que possa ter tido 4 escanteios no total, ou um jogo que um time específico não teve escanteio nenhum. Mas os dois, realmente, a partida foi triste. é triste, mas realmente. Vamos lá, próximo jogo. Uma grata surpresa, por sinal. Remo 4, Bahia 1. Não, sendo honesto, uma grata surpresa pelo futebol com o Remo apresentava, né? Vinha apresentando, por mais de uma melhor, a gente comentou, sejamos justos, a gente comentou que o Remo com o Condé melhorou bastante, porém o Bahia vinha na sequência num momento muito melhor do que o Remo, sem comparação. Mas é isso, eu tinha comentado que Condé sabe jogar contra esse Bahia de Ceni, apesar do ano passado com o Ceará o retrospecto não ter sido bom. Porém, todos os jogos de Condé encontrou Ceni, Condé gerou dificuldade para Ceni. Talvez de todos os técnicos que enfrenta Ceni, ou que Ceni enfrenta, Condé seja o que dá mais trabalho. Talvez não no resultado, o retrospecto pode ser melhor para Ceni, mas é muito dificultoso a vida que o Condé dá um trabalho retado. Eu queria eu ter feito esse levantamento, eu esqueci. Me perdoe. Eu posso até quando a gente for passar para a tabela, eu vou ter esse levantamento. Quando a gente passar para a tabela, eu vou fazer esse levantamento rapidinho, como é que são o retrospecto dos dois, enfim. Em resumo, um Bahia que começa melhor do que o Remo, de fato, parecia que ia ser um jogo, não vou falar que tranquilo, porque o Remo tá jogando em casa e também gerou perigo, mas seria um jogo que o Bahia ia saber administrar, ia saber sofrer em alguns momentos, porém ia encontrar o caminho do gol primeiro, como fez, e talvez também ter a oportunidade de ampliar, ia ter a oportunidade de ampliar. Mas o Remo, depois que sofre o gol, não se acovarda, sabia que estava jogando em casa e precisava desse resultado. Se tinha um time que precisava desse resultado, era o Remo, não tinha ganho no campeonato ainda, como o Cruzeiro, hoje só o Cruzeiro não ganhou. Depois do gol, vai ao ataque, tem uma finalização, uma defesa de Ronaldo. Ronaldo cai e se lesiona, quebra, acho que foi uma fratura no cotovelo, uma fratura no braço. Um lance muito feio, por sinal. E depois, realmente, para o torcedor do Bahia, foi um banho de água fria. Depois dessa lesão, o João Paulo entra frio, né? Não vem tendo. Acho que não consigo me lembrar a última partida de João Paulo. Entra frio em campo. Primeira finalização de Vitor Bueno no gol. Após João Paulo entrar. Gol. No finalzinho do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo. E o Remo não perdoou. Taliari estreando como titular. A partida excelente, excelente. Bom centroavante. Fez uma boa temporada no Juventude. E a gente vê, né?
como o Remo de fato teve chance até de fazer mais. Muito desses chutes no gol vieram no segundo tempo, porque foi onde o Remo mais dominou, mais criou oportunidades, gerou dificuldade para o Bahia. O Bahia, apesar de tudo, ainda teve mais posse, mas trocou mais passe, porque eu acho que eu descobri nosso erro, viu, besta? É, realmente. Dos escanteios, dos escanteios. A gente acabou esquecendo de colocar o número de escanteio nos dois jogos. Acredito que o jogo do Santos e Cruzeiro não foi 0 a 0 escanteio. Vou puxar agora a estatística enquanto você fala, mas enfim, finalizando o que eu havia dito. O Bahia criando, né, trocando muita bola. Muito no primeiro tempo e no segundo tempo também, mas o Remo negando espaço, dificultando a vida cada vez mais. E vitória do Remo merecida, justo. Placar condiz com o que foi o jogo. É, realmente já puxei já a estatística aí dos escanteios. Do jogo do Cruzeiro do Santos foi 6 escanteios pro Foi 6 a Cruzeiro 0 e 0 pro Santos. Aqui foram 5 escanteios pro Remo e 9 pro Bahia. E também outro erro nosso aí que a gente vacilou foi a questão do destaque do jogo, que a gente esqueceu de botar os gols e os passes certos, mas dois gols bem, vamos dizer assim, bem apresentativos por parte do Tagliari, né, que fez um bom jogo, um ótimo jogo, por sinal. Gostei muito da atuação dele, né, que veio do Juventude, e realmente foi um jogo assim que foi pro Remo voltar, né, a ter o ânimo de se manter na Série A. Léo Condé praticamente dando nó tático no Rogério Ceni, principalmente pelo placar elástico. E um bom jogo individualmente de alguns jogadores do Remo, principalmente Tagliari, mas também Vitor Bueno, com um gol e assistência. E o Lefman com assistência. Foi um bom jogo, assim, individualmente falando da parte da frente. Já coletivamente, na parte da defesa, eu não achei que foi bom, tão bom no caso, né? Achei que foi sólido, mas que com todas as chances que o Bahia teve, eu acho que poderia ser Gerou, melhor. de E, fato. por sinal, pelo lado do Bahia, destaque para Everaldo, que pô, faz muito tempo que ele não faz um jogo assim. Ele E o Pulga também. saindo com um gol e fazendo um bom jogo assim, completo. E Pulga, né, dispensa comentários, muito bom ponta, parte para dentro sempre, com De boas fato. jogadas. E esses são os destaques do Bahia, assim, que a gente pode dizer. O resto do time foi muito abaixo, Juba, principalmente Juba muito Juba, mal. que, né, fez um bom jogo no jogo passado, no jogo retrasado, não fez um bom jogo também. Ele não vem conseguindo manter essa constância. Que, Oscilando muito. que inclusive perdeu um pênalti esse jogo, né? Que poderia ser o pênalti que poderia voltar o Bahia no jogo. Mas parece que quando ele perdeu, o Bahia se perdeu mais ainda no jogo, né? E com isso o Remo foi conseguindo avançar e conseguiu abrir mais o placar e esticar, né, pro 4-1. O E Bahia. o Bahia. Não, termine. Não, eu só ia concluir só que o Bahia perdeu seu retrospecto positivo de não perder na Série A, né? Era um jogo que um empate não quebraria nenhum tabu. O Bahia continuaria sem perder, o Remo sem ganhar, mas um tabu foi quebrado. Dois, né? O Grêmio ganhou e o Bahia perdeu. Sim. Enfim, como eu ia dizer, o Bahia aqui nessa temporada, os pênaltis vem sendo um carrasco muito grande pro Bahia. Verdade seja dita, eliminado pro Wings na disputa de pênalti. Perdeu o pênalti também com o William José também contra o Wings, mas que ele fez um rebote. Perdeu o pênalti no Bavi com o William José e agora com o Juba. Então, realmente é um questionamento da torcida. Até quando isso vai continuar acontecendo? Vem Copa do Brasil aí pela frente, o Bahia possa ser que dispute pênalti ou tenha a oportunidade de marcar no tempo normal e vai concluir, a gente não sabe. Enfim, só em defesa nossa, a gente ter errado as estatísticas desses jogos. Esses últimos jogos que estão aí, a gente estava colocando as estatísticas juntos, mas ao mesmo tempo que a gente está assistindo o jogo do Corinthians e Flamengo. É. Ou seja, o jogo atraiu a nossa atenção, principalmente no segundo tempo, a gente vai comentar por quê, né? Não porque o jogo foi bonito, É. já adiantando logo, mas sim por erros de arbitragem. Vamos chegar lá e a gente vai comentar. Então, perdão, erro nosso a gente não ter deixado a estatística redondinha ali de Italiade. Se aparecer outro erro no slide, a gente corrige logo, enfim, sinaliza logo. Não vamos esconder ou fingir que não aconteceu. A gente percebeu, tanto que a gente tinha notado, né? Estranho, Cruzeiro e Santos. É. 0-0 escanteios, eu nunca tinha visto isso de fato. Mas tudo bem.
bola pra frente. A gente não revisou esse slide depois, né? Esse nosso, nossos dados depois para gravar o vídeo agora, enfim. Mas acredito que mais na frente a gente não vai encontrar muitos erros. Se encontrar, a gente sinaliza. Com certeza. Vamos lá, partida pro próximo jogo. Vasco de Renato Portaluppi 2, Grêmio 1. E mais uma vez, nosso grande Renato Portaluppi fazendo o futebol 500 milhão.0, porque ele sempre inova o futebol. Inova no sentido que dá graça, né, da palavra, da brincadeira, né? Brincadeira das partes. Ele inova jogando o futebol que todo mundo já imagina de Renato Portaluppi. Existe aqui as dúvidas acerca até quanto tempo ele vai manter, né? Porque é algo comum no trabalho dele iniciar bem e não se manter. Porém, estou gostando muito desse Vasco, do que ele vem fazendo. Acredito que ele está muito bem. Ele está animado com o trabalho. Se tem uma coisa que todos os times ganham com o Renato Gaúcho é o fato dele estar animado com o trabalho. Se ele não está animado, se ele não está feliz, pode ter certeza que o time começa mal e, consequentemente, uma queda e ele vai embora. Renato é aquele cara que precisa estar feliz no ambiente que ele está. A gente já viu, né, como no Grêmio, tantas indas e vidas. Quando o time ele não estava feliz no ambiente, ele não fazia questão de esconder que ele não estava feliz, que o ambiente estava ruim e ia embora. Simplesmente ele não, não tinha nada a perder. É um cara que é muito convicto nas suas ideias. Então é ruim e bom, né? Uma faca de duas pontas que pode te ferir e pode ferir o adversário e ele vem sendo eficiente. Partidaça de Cuiabano mais uma vez, absurdo. Quanto o Grêmio, 4 jogos, 4 gols e uma assistência. Retrospecto Absurdo. impressionante. A lei do ex, nesse caso aí, não falha. Ódio eterno do Grêmio. Teve alguns problemas, né? Na sua saída, enfim. Com o próprio Renato Gaúcho, naquela época. E David, que também boa partida, também gol e assistência. Que, por sinal, voltou a Partida, marcar depois de 21 jogos. é, absurdo. Gosto do atleta David, apesar de suas limitações, eu gosto do atleta. Queria ele no Vitória, não foi ventilado no Vitória no início da temporada, né? Dessa janela. E não veio. Enfim, gostaria que tivesse aqui. Uma partida que o Vasco ainda apresenta algumas falhas, né? Na defesa, principalmente. O É Robert um time Renan que. falhando pro gol do Grêmio, né? E é o melhor, para mim, é o melhor zagueiro desse Vasco. Vem sendo regular, porém a defesa, como um todo, sempre falha. Paulo Henrique, que não tá sendo aquele Paulo Henrique que foi convocado para a Copa, muito mal, errando muito no último terço. Teve um lateral que ele cobrou bizonho. Ele joga a bola por fora, cobra a bola por fora, enfim. Não vem sendo aquele Paulo Henrique, vem sendo um jogador muito cabeça dura, errando muito. E pelo lado do game, o Carlos Vinícius, absurdo. Faz gol de tudo que é jeito. O Arthur também jogando muita bola, voltando agora para titularidade, enfim. Um jogo com o primeiro tempo foi muito bom. 3 gols no primeiro tempo, o segundo um pouco mais frio. O físico, a questão física pesou, né? Jogos sábado, domingo, enfim, né? Sábado, domingo o quê? Quarta e domingo ou Domingo. sábado. Meio de semana e final de semana todo. Jogo toda hora, enfim. É cansativo. E aqui a gente vê as estatísticas. Não tem muito o que comentar, acho que ela ilustra bem o que foi o jogo. Aqui, como a gente tinha comentado, mais um erro. Sem gol, a gente colocou no gol do Cuiabano de assistência. E talvez acredito que também o escanteio esteja errado. Não, o escanteio tá correto. Rapaz, Por sinal, o escanteio foi tá correto. 0-2? Aham. Foi 0-2. Não, tá correto então. Cuiabano ali era um gol e uma assistência. Mais uma vez, perdão. Perdão. Culpem o jogo do Corinthians e Flamengo por ter tirado nossa atenção. O juizão que fez questão de aparecer. Já joga. Se preocupar ele, né? Preocupar ele, Já joga a culpa torcedores nele. flamenguistas e corintiano já estão culpando ele por tudo. Eu vou culpar ele por ter feito a gente errar no nosso material. Com certeza esse jogo aí, mais um jogo, pô, a graça de Renato Portaluppi, né? Que os gremistas chamam ele assim, e o resto do Brasil chama ele de Renato Gaúcho, mas enfim. É um bom jogo do Grêmio, mais uma vez, conseguindo apresentar muito, apesar de individualmente falando, as suas peças não serem, né, aquela qualidade, aquele refino técnico todo. Tanto que David, que marcava 21 jogos, um gol e uma assistência, jogou muito bem esse jogo. Mas Cuiabano foi o colírio desse jogo, né? Um gol e assistência também.
mas principalmente por ser contra o Grêmio, né? Como o Zé trouxe aí, 4 jogos, 4 gols e uma assistência contra o Grêmio. E o outro resto do time foi sólido, conseguiu segurar bem, conseguiu seguir a proposta de jogo imposta por Renato. E só uma baixa importante, né? Thiago Mendes, que acaba selecionando esse jogo. Vinha bem também, Vinha bem, por vem jogando sinal. muito bem. Isso. E Renato Portaluppi, ele também acabou meio que punindo, né, Calma Barros pela expulsão do jogo lá contra o Cruzeiro, que ele poderia entrar nesse jogo, por sinal, Entrou. mas não entrou, enfim. E pelo lado do Grêmio, o Luiz Castro, ele tenta dar outro nó tático no Renato, mas ele não consegue, né? Mesmo com o Carlos Vinícius achando gol, né? Por falha de Robertinho, né? Mas aí o time não consegue acompanhar o ritmo do jogo e com isso não consegue garantir o empate, muito menos a vitória. Por sinal, um jogo muito abaixo de Balbuena, por sinal, muito abaixo mesmo. E realmente, coletivamente, o Grêmio ele não foi tão bem. Teve as ressalvas de Arthur e Carlos Vinícius, mas coletivamente não foi tão bem. Como o Bessa falou em relação ao Caio Barros, tinha condições total de ser titular, porque ele não foi mal contra o Cruzeiro, mas a expulsão infantil merecia de fato uma punição. Deve ter tido suas punições internas, multa, enfim, algum tipo de correção disciplinar. Com certeza o Vasco, o Renato Gaúcho aplicou algo do tipo. Mas você vê como o Renato Gaúcho ele preza por questões de responsabilidade, né? Não só o futebol jogado, porque futebol jogado, Barros deve ser o segundo melhor volante desse time, ou o primeiro, brigando muito com o Thiago Mendes. E Renato Gaúcho olha para ele e fala: Você vai ser banco e eu vou manter o cara que errou contra o Fluminense, que foi o Hugo Moura. Ele manteve o Hugo Moura e falou: Eu prefiro ter um cara que é certo, né? Certo, manter a linha dentro do jogo, é, como posso dizer, jogando limpo, né? Sem fazer jogadas bestas, estúpidas, como foi de Calvin Barros. Porém, o Hugo Moura também é bastante conhecido por suas expulsões, mas enfim, ele falou pro menino, olha, você vai ficar aqui no banco, você vai ver um cara que errou na partida passada, foi mal, a torcida cobrou, eu vou botar ele aqui, a gente vai ganhar esse jogo e você vai entender a razão do que é ser Vasco e o porquê de não cometer esses erros, né? Ser expulso daquela forma como você foi. Realmente é uma O punição, recado foi dado. o O cara foi recado dado foi dado. exatamente. E fica aí de lição, né? Pro garoto que, por sinal, é bola, por sinal, Nada muito. mas que tem esses episódios aí de inconsequência. E Cuiabá é seleção, viu? Demais, De muita olho pra essa bola. Copa. Principalmente que nossas laterais não estão muito agradáveis, né? E, por sinal, vamos comentar, né? Como o Zé falou aí no início do vídeo, sobre essa data FIFA, principalmente sobre as convocações da seleção brasileira. É. Vamos lá, mais um jogo de manual. Internacional 2, Chapecoense 0. Inter que parece que vem encontrando o seu melhor momento. Parece não, é o melhor momento da temporada do Inter. Duas vitórias seguidas no Brasileirão. Acho que só se o Inter tivesse vencido o Campeonato Gaúcho, ia ser melhor que isso. Mas não ganhou, não foi o caso. Ainda com suas limitações, óbvio. Errando muito passe no último terço. Você vê que a Chapecoense foi mais eficiente. A Chapecoense teve mais tranquilidade de trabalhar essa bola no último terço. O Bolazzi teve chances de gol. Perdeu muito, chutou muito mal. O time da Chape individual ficou claro, né, que é um time muito abaixo. Eu tava comentando com o Besta, apesar da pontuação da Chape e a do Remo, o Remo tem mais time individualmente do que a Chapecoense, talvez bastante, uns 2 níveis acima do que da Chape. Eu acho o time da Chape individual muito fraco. Por exemplo, tem o Giovanni Augusto, que fez um bom ano pela Chape na Série B. Não é um cara que é para ser titular hoje na Série A, com todo respeito. Dá pra ver como o nível de rotação dele é muito baixo. Mas enfim, o Inter não ganhou por ruindade da Chape. Talvez a Chape deixou de fazer gols por conta disso, poderia ter dado mais dificuldade ao Inter. O Inter ganhou porque foi efetivo, ainda assim dentro de algumas ressalvas, poderia ter sido melhor, ter ampliado melhor o placar, tido um placar mais elástico. Destacar Alan Patrick voltando a jogar bola, né? Depois de muito tempo
sem ter momentos bons, e Bruno Gomes, que a gente não comentou muito nos últimos jogos, né? Mas Bruno Gomes, acho que um jogo a gente comentou dele ter feito uma partida, e foi de novo, acho que é o melhor jogador do Inter na temporada, tá? Eu não sei se o melhor, mas o mais regular com toda certeza, sem dúvida, ele vem sendo, jogando boa bola. Exatamente. Esse jogo do Inter aí foi para realmente trazer o que o Inter estava tentando construir, né, ao longo desses últimos jogos, que, como o Zé falou aí, estava construindo, não estava conseguindo finalizar no gol, vamos dizer assim, né, acertar o gol. E, como ele falou, a questão de Alan Patrick, maestro da bola aí do Inter, bota o Inter para O mapa girar de o calor campo dele todo. Não é à diz toa tudo. que, pô, o mapa de calor dele, o campo todo, presente praticamente, em todo lado do campo. E pelo lado da Chape que não conseguiu aplicar o jogo que eles queriam aplicar, né? Que é pelas laterais, apesar de 10 chutes, eram no gol e não conseguiram criar nenhuma chance clara assim de gol. E um jogo muito abaixo, mais uma vez, que infelizmente é uma forte candidata, né, a cair para a zona de rebaixamento, Infelizmente. infelizmente. E o lado do Inter, eles seguiram aquilo que eles estavam construindo ao longo dos jogos e conseguiram abrir 2-0 com o destaque, como a gente falou, de Alan Patrick. E, enfim, um jogo de manual, justamente aquele jogo para o Inter conseguir respirar, né? E conseguir, vamos dizer assim, tirar boas coisas novamente para conseguir manter esse ritmo e conseguir alavancar na tabela. O Inter, dentre aqueles times que a gente esperava mais no campeonato, que estão indo mal, né? Que Santos, Cruzeiro, Botafogo e o Inter. Desses quatro, o que vinha apresentando o melhor futebol era o Inter. Óbvio, se estava mal, né? Tinha motivos, porém jogava, tinha volume para ganhar as partidas, errando muito tecnicamente, como esses quatro times vêm sendo, errando muito. Eu vou tirar um pouco o Inter desse bolo agora, não é mais quatro, porque o Inter ganhou 2 jogos. Esse bolo agora tem Botafogo, Santos e Cruzeiro, que erra muito, mas também cria pouco ou não cria jogadas de qualidade, né? Que geram muito perigo. O Inter, quando estava, né, nesse bolo, criava muito, gerava perigo, porém errava muito. E Exato. o trabalho agora, né, a insistência vem sendo recompensada com vitórias, com gols. Por mais que o jogo contra o Santos foi mais na emoção do que de fato na, na qualidade. Talvez o jogo que o Inter ganha, né? Ganha do Santos. Foi um jogo pior, produtivamente falando, do Inter. E ganhou. Sim. Mais um jogo contra o Bahia, por exemplo, dentro de casa. O Inter criou bastante. Poderia ter feito finalizado a melhor jogada. Não ganha. Contra o Santos, cria pouco, ganha. E hoje, cria bastante dentro de casa. Fez por merecer e ganhou o jogo. E justíssimo placar. Com certeza. O Inter fez um jogo e saiu com vitória. Vamos lá. O jogo que Zé vai Falando em vitória, comentar praticamente todo aí, porque ele foi pro Barradão e tal, e aí ele viu tudo, todos os detalhes. Mirassol e Vitória 1-0 Mirassol. bom, seguindo pro jogo, é... como eu já tinha dito antes, em alguns momentos falando do Vitória, o time dentro de casa é um, fora de casa é outro, a postura muda bastante. Não só a postura, como o estilo, a maneira de jogar. O Vitória ontem que foi um time aguerrido, um time que não desistia de nenhuma posse de bola, não abdicou de jogar. No primeiro tempo, o Vitória jogou melhor que o Mirassol. É verdade seja dita, errando menos do que o Mirassol, criando mais oportunidades. E como eu falei, a postura dentro de casa é outra. Já a Ventura teve coragem, né? Mudou a estrutura, a plataforma de jogo do Vitória. Saiu dos três zagueiros, ou como vinha jogando, três volantes de origem com Kaique. E Kaique baixava nessa saída de bola para um terceiro zagueiro. E o Vitória muda, vai para a linha de 4, 4 no meio e 4-4-2 sem bola, né? Sem bola era um 4-4-2, com bola virava um 4-2-3-1. Com Aitor aberto de um lado, Eric aberto pelo outro e Mateuzinho por dentro, que é a posição que o Mateuzinho mais destoa. Jogou muita bola ontem, muita bola mesmo.
A equipe do Vitória destacar Baralhas, Matheusinho que fez uma partida excelente, Baralhas o jogo merecia, partida um golaço, eu vi, eu tava atrás do gol, né, tipo, na linha aqui perto, rente à trave, eu vi a bola entrar antes, que golaço absurdo, gol incrível. Mas nosso destaque vai para Camutanga, que foi soberano na defesa. Se o Vitória não sofreu gol foi porque ele ganhou todos os duelos praticamente, a gente vai mostrar mais à frente. Aí ganhou 9 de 11 duelos, perdeu 2 só. 4 de 4 desarmes ganhos, ganhou todos o desarme, 22 contribuições defensivas, acho que dessas 22 foram 12 cortes, 5 interceptações, se eu não estou enganado. Enfim, partida excelente. Martins também muito bem, né? A volância do Vitória funcionando muito. Acho que é um padrão, né? Quando os dois volantes do Vitória vai bem, o Vitória vai bem, sabe? Seja quando os volantes, seja Baralhas e Dudu, né? Quando antes do Dudu selecionar Dudu e Baralhas bem, o Vitória ia bem. Se era só um bem, era uma partida meia do Vitória. Se era os dois mal, o Vitória não ia bem. O Vitória foi mal, né? Os dois volantes, Martins e Baralhas, foram mal contra o Grêmio. E ontem partida monstruosa de Martins, sem bola então, interceptando, desarmando, acelerando jogadas. Eu sou muito fã dele. Não é de hoje. Contratação excelente do Vitória, um achado, uma oportunidade de mercado. E Eric, apesar de não ter feito gol, contribuiu muito bem na criação das jogadas. A melhor partida de Eric como titular. Depois, desde o início da temporada, não vinha bem. Era oscilando muito, bora ver se ele consegue manter esse nível que ele fez. Nathan Mendes, sou um cara que critica muito Nathan Mendes no estádio, soltei algumas palavras para ele, porque erra muito com a bola no pé, porém defensivamente no segundo tempo entregou uma boa partida, parou de deixar tanto espaço nas costas da defesa como o Mirassol estava achando no primeiro tempo, mais que o Mirassol não estava gerando perigo real, mas gerava o susto, porque encontrava o passe, o Mirassol cruzava ou então tocava para trás, mas a gente tinha nosso zagueiro Camutanga tirando tudo e mais um pouco. E perigo real de gol, o Mirassol ofereceu em duas oportunidades, uma cabeçada de Galeano e uma jogada que o William Machado escora. E a cabeçada, não vou me lembrar quem que cabeceia pro gol, mas as duas cabeçadas fracas, uma foi para fora, outra foi na mão de Arcanjo, mas jogada de perigo. E para destacar do lado do Mirassol, a partida de William Machado até então jogando muita bola, o William Machado Muita vem bola jogando, mesmo. apesar do Mirassol estar sofrendo gol, né, todo jogo, não é por culpa dele. O Mirassol todos os jogos que vem perdendo, vem construindo bastante, tendo muita bola, porém não consegue gerar gol, não consegue gerar perigo, erra muito no passe final. Tudo bem que nesse jogo o Vitória conseguiu negar muito espaço, fechar muito bem, né, o funil, aquela área que é mais do meio da grande área, né, da meia-lua até o gol, é o chamado funil, que é a parte frontal do gol, né? O Mirassol ataca muito esse funil, joga por fora, né? Cria pelas pontas, toca a bola lá para dentro do funil e finaliza as jogadas por ali, porém o Vitória estava cortando tudo. Mirassol, né, na zona agora, cria muito. Todos os jogos do Mirassol, o Mirassol criou mais do que o adversário, criou mais que o Palmeiras, criou mais que eu digo de ter mais a bola, mas criar de fato chances reais. O Vitória criou mais do que o Mirassol, teve chance de ampliar o placar com o Renzo Lopes, com Mateuzinho, com o próprio Kaiser, em alguns momentos que errou na tomada de decisão, Eric. Enfim, o Vitória teve chance de ter tido um resultado tranquilo, mas até o fim foi um sofrimento, uma angústia, uma pressão, mas o Vitória consegue dentro das suas limitações técnicas, que são muitas ainda, aplicar o seu jogo. Tarzia, que entrou, gostei muito da partida dele. Enquanto o Grêmio entrou, teve poucos minutos, mas fez uma excelente partida. Contra o Mirassol, teve uma finalização do gol. Enfim, é isso. O Kaiser está abaixo, não vem apresentando bom futebol. Até quando faz gol, não é o que se espera de Renato Kaiser. No mais, é isso. É, Vitória manter essa postura dentro de casa e tem que aplicar o mesmo jogo também fora de casa, óbvio, respeitando o adversário. realmente, Vitória em casa e Vitória fora de casa são dois jogos completamente diferentes. Vitória jogou muito bom coletivamente, principalmente com o Baralhas e a fortificação da defesa com o Camutanga, né? Sinal um golaço de Baralhas. Enfim. E do lado do Mirassol é muito a dependência, vamos dizer assim,
dos alas, vamos dizer assim, né? Porque Reinaldo e Igor Formiga, ou Alisson, eles jogam subido bastante, né? Apresentando bastante profundidade, e principalmente pelo lado de Reinaldo, né? À toa que ali no mapa de ataque a gente consegue visualizar isso da melhor forma. E, resumidamente, o Mirassol de Guanás, eles estão tentando se encontrar. Se não me engano, o Guanás teve uma fala, né? Que foi 6 pontos de 45, em que ele só está visando manter a Série A. O que Foi eu na concordo, coletiva. isso na coletiva, o que eu concordo bastante, porque foi até um recado para a diretoria, porque ano passado ele conseguiu fazer o que fez com um elenco não tão badalado, né? E esse ano, apesar de ter vendido uma parte do elenco, não conseguiu se reforçar à altura, né? Conseguir trazer boas peças e tal. E aí, Guanás já deu o recado para a diretoria sobre esses reforços. E esse pensamento dele, vamos dizer assim, por enquanto, tá seguindo a linha dele, né? Tá seguindo o que ele realmente quer, porque É, se ele quer visar outras coisas, principalmente com a Libertadores agora, é mais difícil com o elenco que tem. sim. Ele praticamente deixou claro que, olha, o que eu fiz ano passado, eu extraí bastante do meu time. A gente foi além dos 45 pontos, que também o Mirassol ano passado disputou por isso. Mas esse ano o nosso time continua abaixo. Então, estou com 6 pontos. Ainda disputo até chegar aos 45. Aqui, ó, eu achei o que ele disse aqui, exatamente. Após a derrota do Mirassol, que colocou o time na zona de abaixamento, ele falou: o importante é a gente ter convicção. Nós estamos com 6 pontos. A gente precisa de 39 em 31 Sim, rodadas. Ou seja, o que ele deixa claro é que o campeonato dele é para os 45 pontos. Então, de 31 rodadas, ele precisa de mais 39. Normalmente, um time que consegue buscar a, a Libertadores, né, como foi ano passado para o Mirassol, busca manter. Se não for a Libertadores, esse meio de tabela. Ou seja, ele estaria projetando 48 pontos, 50 pontos, né? Que é o time de meio de tabela. sim. E ele deixou claro, né? Olha, a gente tem 6 pontos, falta 39 para a gente chegar nos 45 e se livrar da zona. O campeonato que ele enxerga para o Mirassol é o campeonato de se manter na Série A de briga até o final, né? Veremos se vai ser até assim. O futebol que o Mirassol joga não é para isso, tá? O Mirassol joga mais bola que isso. Mas o elenco não vem condizendo com o que de fato é. Realmente é uma situação que a gente tem que ficar de olho no Mirassol. Vamos lá. Próximo jogo e o último jogo dessa rodada e o jogo mais comentado, né? Pela Sem arbitragem. dúvida. Exatamente. Não pelo futebol jogado, foi um jogo que as duas equipes erraram muito, ou então muito truncado. Foi um jogo truncado, como sempre é Corinthians e Flamengo. Como você falou, um jogo comentado pela arbitragem. A gente não, você já deve ter percebido, né? A gente não comenta a arbitragem aqui. A gente não fala, jogo do Fluminense e Atlético Mineiro, teve erro de arbitragem. O jogo do Vitória e Mirassol, eu como torcedor eu teria várias críticas a falar da arbitragem, Sim, principalmente no jogo do Vitória, mas ele, se a gente tem uma convicção, não é algo na nossa cabeça, que comentar, a gente se a gente fosse comentar da arbitragem, todos os jogos, todos os vídeos, todas as rodadas, a gente ia falar de todo mundo, porque a arbitragem do Brasileirão, do futebol brasileiro, é nivelada por baixo. Ou seja, todo jogo vai ter erro, todo jogo a arbitragem vai ser ruim. Então a gente ficar comentando, a arbitragem foi mal esse jogo. A gente vai falar isso de todos. É difícil a arbitragem não ir mal. A gente pode dizer que a arbitragem não foi tão ruim é, no jogo Y. Mas porém, nesse jogo em específico, Flamengo e Corinthians, a arbitragem não foi ruim. Ela foi horrorosa. Foi uma arbitragem muito fraca. Conseguiu irritar as duas torcidas. As duas torcidas saíram revoltadas com o jogo. O Corinthians, mesmo com a expulsão, a torcida do Corinthians saiu com raiva e a do Flamengo também, sim. porque foi um jogo que o árbitro não soube controlar. O árbitro, vou pegar aqui o nome dele de novo, foi o Rodrigo José Pereira de Lima, né? Já é bastante conhecido no cenário, né? Rodrigo de Lima, Rodrigo Pereira de Lima, já é conhecido. Então, ele não soube controlar o jogo, ele tem uma expulsão que eu adianto que eu tenho minhas dúvidas, eu entendo até onde a regra ela é levada ao pé da letra, né? Foi de fato uma entrada temerária em cima do tornozelo, né? Na verdade bem no tornozelo, porém uma jogada de disputa de bola, a gente vê todos os jogos,
um lance desse, esse toquezinho no calcanhar, onde vai disputar essa bola meio prensada, essa bola que tá em disputa, né? Sem domínio de nenhum. Acaba que Bidon consegue tomar a frente e leva a falta. De fato, foi falta, era uma falta que no mínimo era para amarelo. Eu não achei para vermelho, não achei. O pé não foi tão alto. Um lance que o pé ele não vai com tanta força, ele vai indo com o pé disputando a bola e encosta, não mantém o pé preso. Enfim, já besta ele vai dar a opinião dele também, do que ele achou. Ele achou que foi para vermelho sim. E já o pênalti, ele não achou que foi pênalti e eu achei que foi. Então, ou seja, a arbitragem ela abriu muita brecha para opiniões. Se você ficar vendo opinião X e Y, você vai acabar sendo levado a certas opiniões. Você vai acabar concordando também, porque ela abriu muita brecha. O problema foi como o hábito adotou a postura dele de jogo, né? O critério que ele teve de jogo. Porque ele expulsa um jogador por uma falta X e depois tem uma falta parecida ou similar, ele não dá, ou ele começou, depois da expulsão pareceu que ele começou a compensar o Flamengo, sabe? Depois da expulsão, começou a compensar muitas faltas dado pro Flamengo. Aí o que deu a entender é que ele expulsou Everton Araújo muito mais pela pressão da torcida, pela torcida do Corinthians ter pressionado muito, os jogadores do Corinthians ter botado uma pressão muito forte por essa expulsão. No caso, ele expulsa dentro de campo, né? Ele foi convicto, né? Ele expulsou dentro de campo. O VAR chama, ó, acho que vale analisar. Ou seja, se o VAR chama para analisar, o VAR basicamente deu um recado. Não era um lance para vermelho. É um lance interpretativo, é bom você rever. Ele vai, ele fica um tempão na cabine, um tempão. Naquele tempo que ele tá na cabine, ele tá ouvindo o torcedor. Sim. O torcedor tá falando para ele, falando um monte. E ele escuta o torcedor falando, ele mantém convicto, né, com aquele lance do VAR. E ele mantém aquele vermelho. Apesar de tudo, ele mantém. E depois disso, ele se perde no jogo todo. Realmente a arbitragem desse jogo não foi boa, foi péssima, por sinal. Não conseguiu controlar dois times, né, que são dois grandes nomes do futebol brasileiro, principalmente com a pressão da torcida, né, do Corinthians principalmente. Eu acho que ele não soube lidar muito bem, vamos dizer assim, emocionalmente falando. Porém, ele abriu margem para as duas torcidas irem para cima dele, né? Eu acho que algumas decisões dele não foram boas. Começando. Vamos começar ao contrário, né? Começando pelo cartão vermelho. Que eu acho que foi para expulsão, porém, como o Zé falou, abriu muita margem para interpretação. Porque ele não chega com tanta força, né? Ele não mantém o pé no tornozelo de bidon. Porém, eu acho que mesmo assim, acho que é para expulsão por ser uma ação temerária, né? Uma ação que ele assume o risco. Ah, mas está disputando a bola, mas você assume o risco de você chegar com a sola, né? Porque quando você vai para chegar na bola, você não chega com a sola, você chega com a lateral do pé, mas enfim. E, enfim, abriu muita margem e o juiz foi lá, né? Apesar de tudo, foi ver a expulsão no VAR, demorou muito. E convicto manteve a expulsão de Everton Araújo. E o segundo lance, que foi a questão do pênalti, que ele não deu, que eu realmente não achei pênalti, porque Ayrton Lucas ele já estava com o pé cravado. E eu não lembro que foi, acho que foi Guinegão. André, O foi André, André. André. Ele tava armando um chute, mas não tinha muito o que Ayrton Lucas fazer, a não ser se ele tirasse o pé. Não tinha muito o que ele fazer, né? Mas enfim, eu acho que não foi pênalti, porém abre margem as duas situações aí. E em relação ao jogo, né? Chega de arbitrar arbitragem. É, Foi um bom jogo do Corinthians, gostei bastante, principalmente defensivamente muito sólido. Apesar do gol ser um erro de Hugo Souza, né? Uma saída de bola que eu não entendi por que ele deu rasteira, principalmente no meio do campo, né? Enfim, depois ele, entre aspas, se redimiu quando ele conseguiu pegar um chutaço de Pedro de voleio. Acho que ele fez uma boa defesa, é um bom jogo apesar disso. E o gol do Corinthians saiu numa jogada bem trabalhada, começando por Memphis, que mais uma vez, quando ele quer, ele sabe jogar futebol, né? Ele escolhe o jogo para jogar, ele sabe jogar futebol. E apesar da sua lesão, posteriormente, ele fez um bom jogo, tanto que deu a pré-assistência para Bidu e Bidu, cruzamento certeiro para Yuri Alberto, que saiu desmarcado e fez o gol. O resto do jogo foi bastante truncado, com o lado do Flamengo apresentando boas triangulações, principalmente pelo lado direito,
com Paquetá e Varela, que mesmo com a menos não se acuou, continuou jogando. E, enfim, acho que esse placar foi justo por que foi apresentado, porém, eu acho que pelo lado do Corinthians eles poderiam ter saído com um resultado positivo, por estar com a menos desde do quê? Desde os 50 minutos, né? Dos 10 do segundo tempo, ou dos 5 do segundo tempo. E, enfim, acho que foi um bom jogo apresentado pelo Corinthians e pelo Flamengo, dadas as circunstâncias do jogo, né? Sim. Terminando aqui pra gente ir logo para nossa tabela. Dá um mérito a Abdu, que fez uma boa partida. Além da assistência, foi seguro defensivamente, não comprometeu. E eu acho que é isso. A ilustração do jogo foi essa, a arbitragem condicionou muito. Eu acho que a expulsão abriu margem, como ele condicionou o jogo. Ele parecia que está tentando compensar o Flamengo, ele se perdeu dentro do jogo. E a partida se perdeu também. Como você falou, o Corinthians não gerou nada com um a menos. Eu comentei com o Bessa que o Flamengo começou a defender com 6 na última linha e o Corinthians está atacando com 3 por dentro e 2 por fora, ou seja, praticamente um 6 contra 6 e não gerava uma vantagem a mais com o jogador. Não conseguia gerar. Nenhum jogador do Corinthians ficava livre, menos tendo um a mais. Então achei a postura meio estranha. Enfim, adiantando logo, indo para a tabela Vamos lá. e fazer nossas previsões. Bom, vamos aqui para nossa tabelinha. Passando bem rápido a nossa tabela, né? Cruzeiro em último colocado, amargando. Remo, Mirassol e Botafogo completando a zona de rebaixamento. Santos, Chapecoense ali encostando na zona. Atlético Mineiro, Internacional completando ali o 12º, 13º. Mais à frente, disputando o 10º lugar, Vitória e Corinthians. Acima, Grêmio e Vasco. Curitiba e Atlético Paranaense ali na pré-Libertadores. Bahia, Flamengo com um jogo a menos em quarto e quinto. E completando o top 3, Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Bom, a nossa tabela aí, como o Bessa falou, alguns times com jogos a menos, Flamengo, Bahia e Cap com jogo a menos, Vitória também. O único time que tem 2 jogos a menos é o Botafogo. Botafogo. Dá aquela baixa só rapidinho. Mirassol também tem um jogo a menos, Botafogo tem 2, Chapecoense um a menos também. Ou seja, tem uma quantidade grande de times com jogos a menos. E ainda tem muita coisa para mudar, de fato. Mas por enquanto é isso aí. Exatamente. Vamos lá para os nossos palpites, para depois da data FIFA, né? Dia 1º de abril. Vamos lá, Internacional em São Paulo. 1 a 1, empate. Eu também acho que vai ser empate. O São Paulo acho que ele vai conseguir buscar bem, porque vai trabalhar bem nessa data FIFA, né? E o Internacional vai cair naquela mesma de falhar nas finalizações claras. Vamos lá, Botafogo e Mirassol. Jogo difícil, jogo difícil, jogo difícil. Não sei como que vai estar o técnico. Pra mim é uma incógnita, tá? Hoje eu colocaria o Mirassol ganhando, se pá, um empate. Porque eu não sei quem vai ser o técnico do Botafogo, se já vai ser um interino ou já vai ter chegado alguém. Como o Botafogo vai jogar, enfim, o Botafogo apresentando esses problemas defensivos, continuar apresentando contra o Mirassol. E se o Mirassol for eficiente, o Mirassol vai aproveitar. É, com certeza. Eu fecho Eu na vou, vitória do Mirassol. eu vou ficar nessa vitória por conta de ter um técnico, né, de fato. Sim, Enfim, a gente já conheceu o trabalho, como é que vai ser. com certeza. O Panamá vai fazer milagre com esse Mirassol. Vamos lá, Bahia e Atlético Paranaense. Esse jogo aí eu já acho que o. Temos que ver como que vai estar o Bahia, né? Com certeza sem Ronaldo. E como que o Bahia vai aceitar a derrota contra o Remo. Provavelmente se esse jogo fosse nessa quarta-feira, eu pensaria em um empate, se pá. Mas o Bahia vai ter um tempo para respirar, se estruturar. Dentro de casa a torcida não vai sentir tanto o baque, porque já vai ter passado um tempo, vai fortalecer. Acredito na vitória do Bahia. Também fecho nessa vitória do Bahia. Sabe porque a força principal do Bahia é jogar em casa, né? Continuar. Vamos lá, joguinho bem legal com Vitória, Cruzeiro e Vitória. Eu tinha comentado hoje que o medo que eu tenho do Vitória ser a primeira derrota do Cruzeiro. E olha que o Vitória tem um retrospecto horroroso no Mineirão contra o Cruzeiro. É um retrospecto muito triste. Eu fecho como torcedor, eu fecho no empate. Porém, acredito que Arthur Jorge já vai ter chegado, já vai estar. Não, não, não. Eu fecho no empate como torcedor. Sim, Mas calma. aqui é 1 a 0 Cruzeiro.
Aqui É, é 1x0 Cruzeiro. eu concordo na vitória do Cruzeiro, com certeza. Eu não acho que seria impossível o Vitória chegar lá para jogar Não. pelo empate. O meu problema é a dúvida, duas dúvidas. A gente tem a dúvida de como que o Cruzeiro vai estar agora com o Arthur Jorge chegando, vai ter esse tempo parado, vai ser uma coisa boa, o Cruzeiro vai se beneficiar com isso. O Sim. Vitória também vai ter o mesmo tempo, na verdade não só de treino, porque o Vitória vai jogar meio de semana a Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba e depois joga no sábado contra o CRB, ou seja, o Vitória vai estar jogando. Isso é bom ou ruim? Eu acredito que o Vitória vai jogar com um time misto, os dois jogos. Mas enfim, e o foco total, força máxima contra o Cruzeiro. O problema é que eu tenho dúvida de como que vai ser a postura do Vitória fora de casa, né? Se for uma postura como vencendo e o Cruzeiro melhorar, é 1x0 Cruzeiro. Não tem muito mais de correr. Com certeza. Concordo, fecho nesse resultado. Vamos lá, Curitiba e Vasco. Curitiba jogando em casa. Aqui é aquele tipo de jogo que o Vasco vai ter a bola, vai gerar perigo. E o Curitiba pode ser incisivo. Esse ataque do Curitiba vai ser muito chato para essa defesa do Vasco. Se Renato Gaúcho não consertar essa defesa, não deixar mais sólido, vai sofrer contra esse Curitiba dentro de casa que tem a força da torcida. Porém, eu não enxergo a vitória. Eu acho que o empate. É, eu fecho contigo. Acho que o Curitiba. O Curitiba ele vai jogar pela vitória, mas acho que ele vai esbarrar nas boas construções do Vasco. E vai ser um grande desafio para o Curitiba. Já pelo Vasco, acho que vai ser um jogo bom para testar a sua defesa, né? Fora de casa. Vamos lá. Partindo para Flu e Corinthians, acho que aqui é o jogo da vida de Dorival Júnior. Dito isso, ele vai perder a vida aqui. Fluminense ganha. Infelizmente, eu tenho que fechar nesse Fluminense ganha, principalmente por ser no Maracanã, é onde o Fluminense está. Um retrospecto muito bom. E o Corinthians fora de casa, infelizmente, Todo mundo não tem conhece. jogo. Não tem jogo. Ainda mais com o Dorival Júnior, provavelmente vai poupar boa parte para jogar Libertadores na semana que vem, né? Uma semana depois. Mas enfim, Não sei, né? Eu não sei até que ponto o cargo dele tá ameaçado, porque resultado, se a gente for vir de resultado, o Corinthians já tá 8, 7 jogos sem vitórias. Então, mais uma derrota. Se duvidar, um empate já treme muito ele na base, dentro do cargo dele. Mas enfim, difícil. eu vou por outra linha que eu acho que a torcida vai dar bastante tempo por causa. Bastante tempo no sentido de esperar pelo menos o primeiro jogo da Libertadores. Sim, Pra ver pode como é que ser. o Acho que time vai da se comportar. Libertadores pode sacramentar mesmo. Vamos lá, Chapecoense e Galo. Aqui eu vou na alegria, emoção e é isso aí, 1x0 Chape. Vai Eu empurrando. vou nessa. Acho que o Xavi vai conseguir trabalhar muito bem nessa data aqui. Principalmente jogando em casa, então acho que o Galo não vai conseguir aplicar seu jogo muito bem lá na Arena Condá. Ou até aplique. Mas a Chape tende a ser mais efetiva e aproveitar melhor as oportunidades. Enxergando que o Galo ainda falha muito com isso. Mas uma vitória do Galo não é nenhum absurdo. O empate eu já não enxergo porque são duas equipes, um confronto muito em aberto, sabe? Duas equipes que sofrem gols e também fazem uma proporção parecida. Eu não acho que o empate, nenhuma dos dois vão aceitar o empate, então vão sair para jogar, se expor um pouco. Então é 1x0 o Chape e a vitória do Atlético impossível. O empate eu já acho complicado. Santos e Remo. Esse jogo é aquilo. O Santos vai ter esse tempo para aproveitar, para botar a Cuca para trabalhar, né? Cuca trabalhar esse elenco. O Neymar provavelmente já vai estar à disposição, né? 12 dias parados. Se não tiver, a gente já desiste dele. Mas enfim, eu acho que o Santos consegue trazer a vitória. Eu acho que eu fecho também essa vitória do Santos. Né, mas jogando em casa, com o elenco já trabalhando já pela data FIFA. Enfim, com todas as ideias do Cuca. Vamos lá. Bragantino e Flamengo. Aqui o Bragantino que dentro de casa sempre falta um algo a mais. Acho que esse algo a mais é o fato de não ter uma torcida aqui tão presente. Não estou aqui fazendo uma crítica à torcida do Bragantino, mas é porque é a verdade. A gente vê o jogo do Bragantino é quase em campo neutro, com todo respeito. E que normalmente jogos contra o Flamengo, que você pega o Flamengo dentro de sua casa, o que faz muita diferença, esses times que têm um plantel mais curto, não igual ao Flamengo, é a torcida. O Vitória fez um jogo de igual para igual porque a torcida apoiou muito. Tudo bem que a postura do time foi incrível, mas a torcida apoiou muito o Flamengo, o Vitória e dificultou a vida do Flamengo. E enfim, não
Não acho também nenhum absurdo o Bragantino gerar algum perigo pro Flamengo, mas a vitória do Flamengo é o comum. 1-0 Flamengo. Eu concordo nessa vitória do Flamengo, com certeza. Bragantino dentro de casa e fora de casa é praticamente a mesma coisa, então essa força aí de jogar em casa com o Bragantino não funciona. É isso aí, fecha 1-0 Flamengo. Vamos lá, último jogo, Palmeiras e Grêmio. Mais uma vez, Luiz Castro reencontrando Abel Ferreira em 2024. 2024? Não, em 2023. Em 2023 não deu muito bom para Luiz Castro. Muito bom não, né? Ele deixa o Botafogo lá em cima e o Botafogo cai não por culpa dele, ele vai embora, né? Enfim, mais um duelo do Luiz Castro contra Abel Ferreira. E visto o que o Grêmio tá jogando, não tô gostando do futebol que o Grêmio tá apresentando, tá? Mas fora de casa, o Grêmio não tem tendo resultados tão positivos. Eu sou tendencioso a dar 1-0 ao Palmeiras. Eu concordo esse 1-0 Palmeiras, porque ele vem fora de casa, como você falou, né? Não é aquela coisa toda. Não tá apresentando. E o Palmeiras dentro de casa muito forte, ainda mais com a Abel Ferreira fazendo suas magias para conseguir, né? Cada jogada individual importa, então cada jogada individual vai fazer diferença pro Palmeiras e assim seguir com o resultado positivo dentro de casa. Isso não vai deixar que seja um jogo difícil, o Grêmio vai dificultar a vida do Palmeiras. Dando aquela olhada de como ficaria a tabela, né? Se nossos resultados acontecerem. Remo, Bragantino entraria na zona. sim, Botafogo, Cruzeiro se manteria o Remo também. Bragantino entra na zona. Atlético Mineiro na porteira. Inter tem um respirozinho. Mirassol respira, sai da zona. Santos, Corinthians e Chape. Vitória, mesmo com a derrota, se manteria nessa 10ª colocação. Grêmio também. E aqui não tem muita mudança, né? O Vasco, Chape e Curitiba. Bahia, São Paulo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras ainda seguiria sendo líder. exatamente. E Basicamente, por sinal, Bahia seria caiu isso. bastante, né? Enfim, Bahia? Bahia, Bahia. Bahia. O Bahia, a derrota pro Remo pesou muito. E tendo em vista que os times que estão atrás, né, e consequentemente na frente, Com certeza. melhorar. E é isso aí, né? Vamos É, finalizar nosso vídeo. um vídeo hoje um pouquinho mais arrastado, a gente gravando no horário um pouco diferente, enfim. Gostei. Perdão pelos erros que a gente no nosso material, a gente vai tomar mais cuidado, mas de qualquer forma, é isso aí, uma rodada muito corrida, né? Corrida no sentido do curto tempo, muitos jogos no mesmo horário. Gostaria que tivesse mais jogo sábado, só foram 3, né? Deixou tudo pro domingo, ficou Somente pelo pesado. horário das 4. 4 jogos, 4 horas, 2, 6h30 e 1, 8h30. Foi isso aí. Só. Então, realmente foi muito enxuto para quem acompanha o futebol brasileiro. Mas tudo bem, data FIFA é isso aí. Fiquem ligados no canal. Vai ter o vídeo da gente comentando a convocação da. Um vídeo só, né? Comentando os dois juntos. A gente comentando a convocação e o nosso pré-jogo contra a França. Também a gente fala da convocação da França e depois a gente vai fazer um vídeo do pré-jogo contra a Croácia. Basicamente é isso aí. Essa semana vai ser por aí. Acompanhe nossas redes sociais. Já estamos começando a movimentar. No YouTube já tem um shorts postado. O TikTok já tem 2 vídeos. No Reels também do Instagram. Enfim, continue acompanhando e é isso aí. Tamo junto, Bessa. Curte, compartilhe, se inscreva. Valeu, Bessa. Valeu todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma vez, repito, apesar dos vídeos longos, vale a pena ouvir nossas opiniões, mesmo que sejam ruins ou boas. Com certeza vale a pena, né? Você deixar aí de cantinho, ouvindo a gente, comentando e tal. E como o Zé falou aí, a gente já tá movimentando as redes, postando mais vídeos curtos, né? Para aqueles que não têm tanto tempo assim para acompanhar o vídeo completo. E, inclusive, a questão dos vídeos curtos, a gente vai começar a postar com mais frequência, né? Que a gente estava visualizando como é que a gente ia começar a movimentar, a gente vai começar com mais frequência, principalmente nos shorts, né? E, enfim, obrigado a todo mundo que acompanha o canal.
que acompanhou o vídeo até aqui. É isso. Tamo junto. Valeu, Valeu. obrigado a todos. Valeu, Zé. É isso aí. Valeu. Falou. Fui.